Olá, meu querido, graça e paz, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, antes de você ouvir todo esse vídeo, eu gostaria que você, logo no início desse vídeo, deixasse seu like aí, deixe os seus comentários, faça sua inscrição no canal da Nosso Irmão Alberto Lírio para o crescimento espiritual de todos nós que aqui estamos. Meu querido, veja bem, o tempo vai passando, né? E a gente vai recebendo cada notícia. E essas notícias, às vezes, elas vêm de cada pessoa. Né? Pessoas que têm canais no YouTube que antes pregavam a graça, hoje já não pregam mais. Ensinavam a graça, hoje já não ensinam mais. Quer dizer, desacreditam daquilo que um dia acreditaram, né? Por que eu falo isso? Porque tem tanta gente falando besteira, não é? Falando asneira por aí, falando que Deus não existe, que. E em parte, queridos, eu até creio nisso. Sabe por quê? Porque Deus, o dia que alguém conseguir explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Então tudo aquilo que você vê, que você apalpa, que você consegue colocar as mãos, isso aí é explicável, não é? Então está ali, existe porque está ali. Agora Deus é um ser. Por que ele é inexplicável? Porque Deus é um ser que, o dia que você conseguir explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Alguns anos atrás, alguns meses, né, atrás, morreu um dos considerados maiores cientistas que o mundo conheceu. Parece que é o Anthony, Steve Hawking, uma coisa assim. E um dia perguntaram a ele se ele acredita que Deus existe. E ele disse que não. Ele falou, Deus não existe. E muita gente ficou surpreso com a resposta dele. Mas por que ele respondeu? Ele respondeu certo ou errado? Ele respondeu certo. Porque Deus, ele não é. Deus, ele não é aquele ser que você consegue explicar somente dizendo que ele existe. Deus, ele não existe. Deus, ele é. Então, Deus, ele não precisa que ninguém acredite nele ou não. Ele não está nem aí. Ele simplesmente é. Então, se alguém falar assim, Alberto, você acredita que Deus existe? Eu poderia responder, não, eu não acredito que Deus existe. Mas por que, Alberto, eu não acredito que Deus existe? Porque Deus simplesmente, ele é. Lembra da resposta que ele deu para Moisés? Moisés perguntou a Deus, Deus, e quando o faraó perguntar quem me mandou a ele para tirar o povo do Egito, o que eu respondo? Deus disse a ele, simplesmente fala que eu sou, te enviou. Acabou, não tem papo, não tem história. Você acredita que Deus está preocupado se existe tantos ateístas, outros teístas? Você está achando que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus está preocupado se eu colocar um canal no YouTube só para dizer que Deus não existe? Você acha mesmo que isso tem valor para Deus? Então, querido, tem tanta gente falando besteira. Ah, Deus não existe, ah, Deus não existe. E falam que são ateus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não acredito que existe ateus. Por que eu não acredito? Porque como que eu vou acreditar que uma pessoa é ateu e ele diz que Deus não existe se ele tem uma família? Só o fato do cara ter uma família já é o suficiente para acreditar que ele não é ateu porcaria nenhuma. Mas como assim, Alberto? Rapaz, se o cara tem uma família, se ele tem uma esposa, se ele tem filhos, só o fato dele amar a esposa dele, o fato dele amar os seus filhos, ele já está provando que Deus existe. Porque Deus é amor. O amor que ele sente pela família não vem dele. Ele só tem amor, ele só consegue amar porque Deus é amor.
Ou ele não conseguiria explicar, então, o amor que ele sente pelos necessitados, pelo seu semelhante, pela sua esposa, pelos seus filhos. Deus é amor. Deus é isso. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Como que eu vou acreditar quando o cara diz que ele é ateu, que ele não acredita em Deus, se ele tem amor dentro dele? É por isso que eu não creio em ateus. Não acredito que eles são ateus. Eu acredito que eles acreditam que são ateus. Mas não são. Eles conseguem amar. Eles conseguem amar. Então, Deus, para ele, existe. Ele só não reconhece isso. Então, querido, é uma coisa interessante que, apesar de ter tanta gente falando besteira por aí, que Deus não existe, essas coisas, eu até creio nisso, que Deus ele não existe, ele é. Deus, eu não consigo apalpar Deus, mas eu consigo sentir Deus através dos meus atos, através dos meus gestos, através do meu amor pelas pessoas, amor pela sua palavra. Como que tem gente dizendo que não acredita em Deus se quer contestar a Bíblia? Eles estão preocupados com aquilo que a Bíblia diz. Se eles citam a Bíblia, por que ele não acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus? Não era nem para estar se preocupando com a palavra, então. Se para eles Deus não existe, então para que se preocupar com a palavra dele? Você entendeu? Então, querido, Deus, ele criou o mundo através das letras. É disso que eu quero falar. Quando a pessoa fala assim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Tem canais no YouTube que antes pregavam a graça. Hoje eu acredito que nós vivemos a era do Evangelho Eterno. Eu já ultrapassei a graça, foi pregado por Paulo. Eu já estou, graças ao meu eterno Criador, eu já estou pós-apocalipse, vivendo a era do Evangelho Eterno. Então, Deus, ele criou o mundo através das letras, porque a palavra diz ali que foi pela sua palavra os mundos foram criados. Então, Deus criou o mundo através das letras. Mas que letras eram essas? Das letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele foi criado pelo próprio Criador. Então, quando eu vejo no YouTube alguém dizendo Deus não existe, que Deus não existe, Deus não existe, eu fico pensando uma coisa. Se o pobre coitado, ele não entende nem mesmo a língua nativa dele, pode ser português, pode ser francês, americano, o moçambicano, pode ser o venezuelano, pode ser o japonês, qualquer nação do mundo. Se ele não entende nem mesmo o vernáculo, 100% da sua língua nativa, que dirá a língua que o próprio Criador criou, que foi o hebraico? Você entende o hebraico? Eu não entendo também não. Eu só procuro um pouco de conhecimento, mas eu não sei nada, eu não sei quase nada, ou nada de hebraico. Mas eu estudo, ainda estou estudando. Então, Deus, ele criou o mundo através das palavras, das letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele foi criado pelo próprio Criador. Por exemplo, no início da criação, Adão e Eva só falavam hebraico. Até acontecer
o episódio da Torre de Babel, só existia a língua sagrada do hebraico. Lembra que ali naquele episódio, Deus espalhou o povo sobre toda a terra? Por quê? Ali cada um começou a falar línguas diferentes. Mas enquanto era uma só língua, eles entendiam um ao outro. Mas quando Deus veio e confundiu as línguas, ninguém se entendia mais. Então, você sabia, queridos, que dentro de cada letra do alfabeto hebraico há significados profundos e ocultos? Então, quando o cara fala assim, eu não acredito que Deus existe, ele não tem nem ideia de quem é o ser Deus. Ele não tem nem ideia de como Deus trabalha, como Deus pensa, como que Deus age. Tem gente que fala que não acredita em Deus porque existe fomes na terra, existe morte na terra. Tem gente que não acredita em Deus porque Deus deixa muita gente morrer inocente. Deus deixa. É assim mesmo que você vê Deus. Na verdade, você quer ver Deus na sua ótica. Você que diz que é ateu, você diz que é ateu porque você gostaria de ver um Deus agindo como você pensa, como você enxerga ele. Mas você acha que Deus, ele tem que retroceder, ele tem que se rebaixar ao seu pensamento, à sua forma de pensar? Que isso, querido? Quem é você? Quem sou eu para querer que Deus haja do meu jeito, do jeito que eu quero que ele seja? Então, dentro de cada letra do alfabeto hebraico, existem significados profundos, significados ocultos. Porque foi o próprio Criador quem criou o alfabeto hebraico. No alfabeto hebraico nós temos, por exemplo, não existe, não é? As vogais, existe só consoantes, as consoantes. Para você ter uma ideia, comparando aqui a língua portuguesa com a língua hebraica, na língua portuguesa hoje, atualmente, século 21, existe mais de 300 mil palavras na língua portuguesa. Você sabe quantas que existem só no hebraico? Em torno de 7 a 8 mil palavras. Mas você sabia que quem estuda o hebraico profundamente sabe justamente o significado do alfabeto hebraico? Porque em cada letra que existe no alfabeto hebraico é uma forma de Deus se revelar ou de mostrar algo. Então nós temos, por exemplo, o alfabeto hebraico, ele começa com a letra Aleph. Então, se você pegar, é porque eu não tenho aqui recurso para te mostrar. Poderia ter desenhado no papel aqui, ou poderia estar com um livro de hebraico e mostrar a letra para você. Mas eu vou deixar para você fazer isso. A forma da letra hebraica, a forma da letra Aleph, a numerologia da letra Aleph do hebraico, ela é 1. A letra Aleph, ela grita que existe somente um Criador e não existe dois e nenhum. Eu vou pedir para você pesquisar um pouco sobre esse assunto. Pesquisa aí você que diz que é ateu, que não acredita em Deus, que está divulgando vídeos dizendo que Deus não existe, que Deus
realmente não existe, que você chegou à conclusão que Deus não existe, pesquisa um pouco sobre a lei, sobre o alfabeto hebraico, sobre a língua hebraica. Isaías, o profeta, ele deixa bem claro em Isaías 45, Deus falando através do profeta, que ele é único. Para quem acredita que existe um diabo físico, um ser físico chamado diabo, Satanás, quando você estuda realmente o alfabeto hebraico e começa a descobrir, não é, a profundeza e o que está escondido ali nas letras, aí você passa a acreditar mais ainda que não existe um segundo ser chamado diabo, chamado de Satanás, que está disputando a vida das pessoas com Deus, o Criador. Você sabia disso? Então, nessa letra Aleph, Deus está revelando que ele é o único no universo. E fora dele não existe outro. Essa questão que dizem que existe um Satanás, um diabo físico atormentando a vida das pessoas, isso foi criado pelo sistema religioso, não é? Para trazer medo, trazer temor e tremor às pessoas. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente analisa realmente os fatos, a gente observa que não é assim do jeito que falam. Então, essa letra Aleph, né, ela, quando você estuda a profundeza, a numerologia dela, você chega à conclusão que ela revela um Deus único e verdadeiro. Então, Deus, em todo o alfabeto hebraico, ele está se mostrando de uma forma que muita gente não conhece e não sabe. Então, um conselho de amigo, que as pessoas deveriam parar de falar besteiras, não é? Falar que Deus não existe, que é isso e aquilo. Deveriam parar de falar besteira. Nós precisamos conhecer a quem nós realmente dizemos que servimos. Só assim o entendimento vai chegar. Porque as pessoas ficam se apegado num meio termo, apegado em suas línguas nativas, não é? Não respeitam o nós da Bíblia, não respeitam o eles, não respeitam o vós. Imagina se não respeitam as colocações verbais, os tempos verbais, a gramática, o vernáculo da língua portuguesa. Você acha que essas pessoas vão atrás de pesquisar, de estudar a língua original da Bíblia? Você acha que vão? Os códigos sinaísticos estão aí, mas quem quer correr atrás? Existem várias traduções, mas quem quer correr atrás? Falar que Deus não existe é fácil. Isso é muito fácil. Isso é fácil de fazer. Mas buscar o entendimento para tirar as suas conclusões e entender o universo de Deus, isso aí ninguém quer não, queridos. Então, procure conhecer realmente aquele a quem nós dizemos que servimos. E depois tire as suas conclusões. Tá bom? Um abraço a todos os nossos irmãos ensinadores do Evangelho Eterno. Que o nosso eterno Criador continue te abençoando cada dia mais. Não vamos desanimar, porque Ele mora dentro de nós. É interessante que alguns dias atrás eu dei uma palestra, né? Fui convidado e ali fui dar uma palestra
Me perguntaram quem é Deus. Eu falei, Deus é tão grande que ele cabe dentro de um ser humano. Olha que interessante. Deus é tão grande que ele transferiu a morada dele de um templo físico para um templo espiritual. Essa é a grandiosidade, é a dimensão do Deus que nós servimos. Ele é tão grande que ele cabe dentro de um ser humano. Graça e paz. Pense nisso. Amém.